Bom, Thiago Minhoca, 4-0 no Colo-Colo, 5-0 no Juventude. Gols de quem estava sem confiança, né? Pochettino, titular, fez gol. Caleb fez gol. Né? Lucero aí fez 2 gols. Então, realmente, a chave está completamente virada? Ou não? Ou é muito cedo? Mas fato é que deu... O time claro que teve os resultados, né? Mas se a gente pegar em termos até de escalação, né? Hoje até o Vojvoda mudou mais peças, né? Do que havia mudado do jogo do São Paulo para o jogo do Colo-Colo, mas ele manteve uma estrutura, né? Ele manteve uma dupla de zaga, manteve uma dupla de volantes. Nas pontas também houve ali uma manutenção. Ele trocou, mas ele não fez aquela troca que muda esquema e muda vários jogadores de um mesmo setor, né? Faz aquele Frankenstein ali que você não consegue identificar o Fortaleza de um jogo para o outro. Ele fez ali a tradicional rotação do elenco, mas com o time ainda, pelo menos na minha visão, tendo uma cara, né? Tendo uma estrutura, tendo uma base, e o time deu mais uma vez uma resposta, né? Fez 1-0 no primeiro tempo, não sofreu. No segundo tempo ali parecia que o jogo até ia caminhar ali para 1-0 e tal, mas o Fortaleza botou o pé no acelerador e fez mais 4 gols ali na reta final e conseguiu aí esta goleada que, se não virou a chave completamente, a confiança voltou. Eu acho que é um jogo que você, ao somar essa goleada com a goleada que aconteceu na última terça-feira, é o momento da reconstrução do time na temporada, né? Porque hoje, lá na rádio, Fábio, até... E aí é bom a gente falar sempre na cronologia, porque eu cheguei a ver, por exemplo, gente criticando, alguns torcedores criticando a escalação inicial do Fortaleza. E lavar o Vojvoda de novo, fazer suas invencionices. Quando, na verdade, não teve nenhuma invencionice hoje no jogo. Nenhuma. Então, o primeiro ponto que eu destaquei na transmissão é que ainda poderia ser não um jogo tão simples assim, é porque, assim, o resultado dá a entender que foi, assim, um massacre do começo ao fim. E você até lembrou bem, né? Chegou ali metade do segundo tempo, parecia que não ia sair tantos gols. E o 5-0 tem muito a ver com a reta final, jogadores que vieram do banco, daqui a pouco a gente vai entrar no contexto de cada atleta. Mas eu acho que desde o jogo contra o São Paulo, Fábio, o Vojvoda parece ter se reencontrado, sabe? Ele começou a encontrar o time base dele. A gente tinha frisado aqui, né, eu e você, naquela sexta-feira, que aquele jogo contra o São Paulo era um jogo de uma perspectiva positiva. Quando veio a vitória sobre o Colo-Colo na terça, né, basicamente mudando 2 peças, o Fortaleza teve um padrão, o Fortaleza teve uma ideia de como ter a bola, de como gastar o tempo. Hoje, por exemplo, é curioso que no PV, mesmo o Fortaleza no primeiro tempo, tendo uma certa semelhança com outros jogos da temporada, quando eu digo isso, o Fortaleza às vezes não sabia ter a bola, às vezes fazia a bola longa em demasia, mas com um gol logo cedo, né, com 3 minutos, e é curioso porque foi um gol com a marca de 2024. Ano passado, o gol, digamos, mais recorrente era uma assistência do Pochettino para o gol do Lucero. Para ter noção, isso tinha acontecido a última vez no Flamengo e Fortaleza, do ano passado, que o Fortaleza venceu o Flamengo fora de casa. Ou seja, tinha praticamente aí 10 meses sem essa dupla, né? Voltou a funcionar e era muito importante que isso acontecesse pelos 2 atletas, né? Pelo que o Pochettino de importante nesses últimos anos no Fortaleza, e o próprio Lucero, que está 2 gols aí de igualar o Pikachu, o maior artilheiro da era Vojvoda. Então, com esse gol aos 3 minutos, Fábio, eu senti que o Fortaleza teve um pouco mais de tranquilidade. Muito embora, por isso que eu estava querendo frisar essa primeira parte, foi o único ponto que eu acho que eu não gostei tanto da partida, né, assim, dos 90 minutos. É porque o Fortaleza, às vezes, não conseguia ter, com a bola rolando, algumas jogadas tão bem trabalhadas, que é um ponto que eu destaquei muito, e acho que o Vojvoda agora, com intervalos maiores de um jogo para outro, quando eu digo isso, tinha jogado na sexta-feira contra o São Paulo, aí teve um bom tempo para ter o jogo da terça e, de novo, sem precisar ter viagem, para o jogo desse sábado. Houve aí um dia a mais do que tinha acontecido naquela sequência de 4 jogos fora, onde basicamente era um dia para descanso, um dia para um leve treino e no outro dia para jogar, tendo uma viagem no meio disso tudo. Então, quando ele estabeleceu boa parte desse time, se você olha as 4 peças que ele altera
do jogo do Colo-Colo para esse, nenhuma delas é absurda. Uma delas, para alguns, pode ser inusitado, que foi a escolha do Gaston Ávila, que voltou depois de um bom tempo, depois do jogo daquele, eu acho que o último jogo foi contra o CRB, que ele cometeu a penalidade e desde então tomou uma geladeira. E eu lembro que eu tinha mencionado, não sei se aqui, eu não sei se na rádio, até porque, como eu costumo falar, né, falo em vários locais, não sei de onde falei, mas eu tinha frisado a importância do Ávila. O Ávila, ele é um bom jogador. O Ávila, ele é um atleta que tem qualidade suficiente para ser titular do Fortaleza, eu não tenho nem dúvida disso. A grande questão é que o tempo que ele estava parado e da maneira como ele não sabia se portar em certos lances, como as 2 penalidades que ele cometeu no clássico contra o CRB, e principalmente a expulsão que ele teve numa entrada totalmente desnecessária lá no Clássico Rei também que aconteceu. Então, quando eu vi, tipo, pô, ele tem qualidade com a bola no pé, ele é um cara que sobe muito bem o ataque, o jogo de hoje mostrou isso. Ele tem qualidade para isso. Então, muitas vezes, e eu até imaginava, porque ele teve uma lesão na mão, hoje jogou até com proteção, que eu tinha dúvida se o Ávila já era carta fora do baralho, que ia chegar no meio do ano, o Fortaleza ia conversar com a Ajax e tipo, olha, pega de volta aí, infelizmente não deu certo, porque eu olhava o potencial dele com a bola no pé. O que ele precisaria melhorar, e eu já tinha falado aqui algumas vezes, sobre essa questão psicológica, de entender que não precisa dar um carrinho no meio de campo, que quando tiver um jogador dentro da área, ter todo o cuidado possível, né? Porque o jogador vai tentar ali forçar uma barra, e eu acho que o jogo de hoje é uma prova disso. Porque, e aí é onde parte, Fábio, assim, estou falando exatamente do time que começou dentro de campo, né? Essa, para algumas pessoas, era uma invencionice do Vojvoda, quando na verdade não era. Eu lembro que no jogo, talvez tenha sido no jogo contra o Bucaramanga, eu acho que foi contra o Bucaramanga que eu falei aqui, ou foi no jogo do Palmeiras, que nos minutos finais eu teria colocado o Ávila na partida. Eu acho que foi contra o Bucaramanga, quando o Fortaleza ainda vencia por 1-0. Porque ele joga também de lateral esquerdo. Então, só para explicar para quem não sabe, quem achou que era invencionista do Vojvoda. O Gaston Ávila, ele é uma peça que funciona também para isso. Ele tem bom apoio, é um zagueiro / lateral esquerdo, que também consegue ter um bom passe. Ele quase fez um golaço logo ali no primeiro tempo, né? O Fortaleza já venceu por 1-0. E ele pegou uma bola de 3 dedos, Fábio, ali, que se entra, teria sido um golaço dele. Então ele é um jogador óbvio que é útil. Mas assim como ele cometeu os erros anteriores de maneira sequencial, e por isso que eu acho que naquele momento foi um erro muito mais do Vojvoda do que propriamente do atleta, porque, claro, ele tem responsabilidade também, mas é entender o momento. Pô, se o cara tá inseguro, não insiste. Como o Vojvoda cometeu falhas anteriores, com o Paul Fernandes, com o próprio Caleb, com o próprio Lucero, jogadores que vinham jogando mal e o Vojvoda querendo dobrar a aposta. Dobrar a aposta quando o jogador tá mal é mais complicado. Agora, desde o jogo do São Paulo para cá, Fábio, o time tem uma base, fazendo com que um elenco está estabelecido nesse momento, uma ideia de time principal, e aí você começar a tentar resgatar atletas, que eu acho que a partida também, ela traduz isso. Ela é também a recuperação de alguns jogadores, ou pelo menos o começo de uma recuperação de alguns atletas. Se eles vão conseguir perdurar, se eles vão conseguir performar até a pausa do Mundial, a gente ainda vai ver nas próximas partidas. Mas esse era o caminho que o Vojvoda precisava encontrar, estabelecer o time principal dele. E desde o jogo do São Paulo, isso se encontrou. As outras 3 trocas que o Vojvoda fez, nenhuma delas é absurda. O Lucero revezando com o Davidson, é isso que vai acontecer, já que o Lucero jogou os 90 minutos hoje. Deve ser o Davidson para jogar na terça-feira contra o Bucaramanga. Colocou o Pochettino no lugar do Martínez, também é normal. É de imaginar que o Pochettino, de fato, é o jogador que deveria estar ganhando essa titularidade. E é um assunto também que eu vou tratar daqui a pouco sobre essa questão do camisa 10 do Fortaleza, que tem a ver muito mais com a temporada, do que já aconteceu e o que está por vir. E a volta do Tinga. O Tinga, na minha avaliação, ele é titular da equipe. O Tinga hoje é uma das principais peças para a ideia de funcionamento. E olha que coisa, que é o ponto que eu achei mais interessante hoje. Com esses 4 jogadores da linha de 4, tendo o Ávila à esquerda e o Tinga à direita, o time pode ser ajustável de diversas maneiras. Porque pode ser uma linha de 4, tendo 2 laterais, o Ávila e o Tinga. Pode se tornar uma linha de 3, como se tornou em algumas vezes com o Gaston e às vezes com o Tinga, né? E o Tinga às vezes sendo esse jogador de apoio, mas o Gaston também era apoio e o Tinga ajudava também na saída de bola. Ou seja, você tem 4 jogadores ali, juntando com o Kusevich e juntando com o Mancha,
4 atletas que podem ir, de uma certa maneira, dando esse equilíbrio. Ainda é cedo para a gente dizer que essa é a formação ideal, até porque o Fortaleza hoje poupou o Mancuso, né? O próprio Pacheco também foi poupado. Então, a ideia do que eu observei hoje é uma possibilidade de um ganho a mais, de esquema, de característica de peças. Esse é o principal ponto. Eu tinha frisado com você aqui, após o empate do Retrô, como eu não tinha essa perspectiva, o Fortaleza vai dar um banho, vai mudar da água para o vinho, não. Mas o Fortaleza precisava encontrar uma base para ir incrementando possibilidades. E eu acho que, novamente, após o jogo do São Paulo, com a goleada em cima do Colo-Colo, e mais esse jogo, começa a gente ver possibilidades a mais. Foi do ponto de partida do time principal que o Vojvoda teve, que começou a se desenhar. E foi assim que o resultado, a partida de hoje, ela foi possibilitando. Por exemplo, uma grande atuação do Pochettino. O Pochettino desde o primeiro minuto, Fábio. Muita influência. Batendo falta, chutando de fora da área, dando assistência, participando de jogadas praticamente, diversas jogadas ofensivas, o Lucero sendo importante. Então, em vários momentos, o Fortaleza, ao longo da partida, mesmo que no primeiro tempo, mesmo que com a bola rolando, ainda teve uma certa dificuldade, mas quantas vezes o Fortaleza permitiu o Juventude finalizar na meta do João Ricardo? Pouquíssimas vezes. Então, assim, por mais que você possa falar, o Juventude não é um grande adversário, é um péssimo visitante, né, a pior defesa do campeonato, mas o Fortaleza, o principal o Fortaleza não deu margem para bobagem no jogo, do que tinha acontecido contra o Retrô, do que tinha acontecido contra o Bucaramanga. Partidas essas onde o Fortaleza foi A gente tinha até falado aqui, Minhoca, que o Fortaleza se igualava ao adversário, né? Se o adversário era forte, ele até melhorava o seu desempenho, como foi contra Palmeiras, contra a Inter. Se o adversário era frágil, né? Como o Retrô, ele também se complicava. Contra o Vitória, né? Que estava ali também, sem vencer. Ele também joga ali no mesmo nível. Hoje foi um jogo que ele mostrou a sua superioridade, né? Não correu riscos. Porque aí é onde mora. É óbvio que o Fortaleza, em algum momento, vai enfrentar adversários mais difíceis. Vai ter uma sequência ali depois do Retrô, que o Fortaleza vai pegar Cruzeiro, Racing e Flamengo. Só o Cruzeiro é dentro de casa. E aí você tem que jogar na Argentina contra o Racing e jogar contra o Flamengo no Maracanã. Até lá, o Fortaleza precisa ir maturando mais. Precisa começar a encorpar mais. Ganhar mais confiança. E contra adversários, que aí é aquela coisa, né? Geralmente vem mais dos torcedores rivais e tudo. Mas está pegando adversários fracos. Mas se o Fortaleza pegou muito adversário fraco. Ou o Vitória, até um tempo atrás, o Vitória também não estava mal. O Vitória, tirando o resultado de hoje, o Vitória vinha de uma sequência muito negativa, com poucas vitórias. Tinha uma vitória, acho que nos últimos 11 jogos, 12 jogos, e essa vitória foi sobre o Fortaleza. O Fortaleza pegou o Sport, que estava numa crise, e não ganhou também, sabe? Então, o Fortaleza teve contexto de pegar adversários frágeis também. Isso. Adversários que estavam em crise, tal qual ele estava. E ele não soube se sobrepor. Mesmo em muitos momentos que a gente frisava aqui, porque o treinador, no momento, ele estava à deriva, Fábio. A grande questão, é por isso que eu sempre ressaltei aqui, eu tenho plena noção de que o maior treinador que eu vi do Fortaleza, e acho que talvez seja consenso isso, é o Vojvoda. Só que quando eu via a qualidade do Vojvoda dentro de campo, e quando começava a falar, o problema é o Davidson fazendo tal coisa, o problema está atrelado a ciúme dentro do elenco, tal coisa. Aí começou. Todo clube tem problema, velho. Tem clube que é campeão com uma pontuação incrível e tem problema interno. A grande questão é que essas coisas externas que vieram à tona no Fortaleza, ela tem muito mais uma relação por conta também do desempenho dentro de campo, mas esses outros problemas, tudo que acontecia dentro de campo estava muito atrelado de como o Vojvoda não enxergava o melhor para o time. Quando ele estabeleceu que o Sacha, que o Rosseto... O que é que eu falava aqui, Fábio, diversas vezes com você? Tá ali, Paul Fernandes, sabe assim, cadeira cativa, e o cara errando, Caleb errando e cadeira cativa. Quando ele começou a dar oportunidade para atletas que são, não estou dizendo que são de melhor qualidade, mas que são mais estáveis, são mais regulares. O Pacheco estava escanteado, voltou a ganhar uma sequência, mostrou regularidade. Sabe? É olhar o momento de quem consegue acrescentar. No momento, ele tem que olhar para o time em equilíbrio. E é daí que vem essa recuperação. Desde o jogo do São Paulo, a gente consegue ver já um Fortaleza mais coeso. Vai ter problema? Claro que vai ter problema. Fortaleza ainda vai tropeçar contra time fraco, vai ganhar de adversários mais difíceis.
Isso vai ser até o final da temporada. Mas nesse exato momento, a melhor notícia, que era o que eu tinha falado isso após o empate contra o Retrô, pelo menos demonstrasse uma evolução. Pelo menos demonstrasse essa evolução. E se vê um caminho agora, né? Isso, você tem agora uma ideia de time. Pô, agora eu consigo imaginar no Fortaleza ideal, Sacha, Rossetto, aí você pode imaginar ali, quem sabe, um Martínez ou um Pochettino. No ataque, Marinho, Breno Lopes, quando o Moisés voltar, já se torna uma opção a mais. E aí ali um revezamento entre Davidson e Lucero. Pode ser que o Lucero agora, sabendo que o Davidson chegou muito bem, isso motivou o Lucero. A defesa está muito bem estabelecida. Aí você começa, a partir de uma ideia base, de um time que começa a funcionar, começar a ver a opção. Porque todos os jogadores vão cometer falhas. Por isso que quando eu citei lá, acho que foi aqui na vez passada, né? Que muita gente tem que mandar o Pikachu embora depois que ele ter perdido os gols contra o Bucaramanga. Meu velho, todo mundo vai cometer falha. Todo mundo vai cometer falha. Agora, a partir do momento, se você tem uma sustentação de time, e isso praticamente é o segredo do Fortaleza dos últimos anos. O Fortaleza nunca, numa temporada, quando eu digo temporada completa, certo? Nunca foi dependente de um atleta só. De um atleta só. Ano passado, por exemplo, quando o Lucero para de fazer gol, o Lucero estava destruindo ali, praticamente mais da metade da temporada, era o melhor jogador do Fortaleza, tanto que teve a renovação merecidamente. Quando ele parou de funcionar, algumas coisas não deram certo, mas outras peças tiveram que ajudar. É assim o Fortaleza, da era Vojvoda, sempre foi um time com vários jogadores que são importantíssimos. E é assim que se sustenta um time. Eu sempre acho que a ideia de jogo do Fortaleza, o sucesso do Fortaleza dos últimos anos, passa por isso. Não é trazer um jogador tarimbado, que era capitão do Boca Júnior, ou o zagueiro que jogou seleção brasileira. Esses jogadores, eles vão ser importantes também. Só que não pode ficar um foco só nesse atleta. Esses atletas, e principalmente eles que estão chegando, eles têm que entender que eles têm uma responsabilidade, mas sempre é uma questão coletiva, que eu até acho que internamente isso é estipulado. Mas tem que olhar o futebol. Sempre você tem que olhar para o futebol. Sempre você tem que olhar para o futebol. Porque numa hora que você olhar para o banco e ver que um Mancha joga mais do que o Davi Luiz, joga mais do que o Tite, Fábio, esse cara tem que jogar. Esse cara tem que atuar. Se o Prior jogar mais que o Caleb, o Prior vai ter que jogar. Se por acaso jogar, por exemplo, o Kevin jogar mais bola do que o Breno Lopes, do que o Marinho, ele vai ter que jogar. E é assim, o futebol sempre vai ser assim. A bola, o futebol praticado pelos jogadores sempre vai prevalecer. Então, e aí, voltando de novo para o jogo, para encerrar essa parte do jogo, porque assim, eu vou ser bem rápido mesmo. O primeiro tempo do Fortaleza, a bola parada, que eu tinha destacado isso, Fortaleza tem que melhorar a bola parada dele. A bola parada do Fortaleza, nem para resolver alguns jogos, resolvia. Porque o time estava mal, e aí, foi o jogo de São Paulo, né, que a gente até falou. O Fortaleza teve 13 escanteios. O Fortaleza não fez nenhum desses escanteios se tornar uma chance tão perigosa, assim, teve uma, duas ali, mas, sabe, já, olha hoje a quantidade de repertório que o Fortaleza teve na bola parada, e quando eu digo variações na bola parada, bola no primeiro pau, bola no segundo pau, bola mais aberta, foram uma variedade de jogadas. Vimos também isso no jogo do Colo-Colo. Então, é muito importante várias possibilidades que o Fortaleza possa melhorar o jogo dele. Então, mesmo no primeiro tempo, com a bola rolando sem muita inspiração, mas teve chance, teve uma do Marinho para o Sacha, que chegou batendo, e o goleiro Marcão, aliás, que foi o principal jogador do Juventude. Se não fosse ele, o Fortaleza teria feito. Como eu falei, teve esse chance do chute ali numa bola sobrada do Gaston Ávila, que a bola poderia também ter saído o gol. Então, assim, mesmo Fortaleza sem tanta inspiração com a bola rolando, a bola parada, por exemplo, era uma arma que o Fortaleza estava sabendo utilizar melhor, sabe? E não estava sendo tão acossado. E no segundo tempo, que é, obviamente, já no começo, e aí eu acho que, para mim, é o principal do Fortaleza, né? O prime do Fortaleza, do que a gente viu hoje, nos 90 minutos, está muito mais atrelado ao segundo tempo. Já no começo, era já o Pochettino finalizando de fora da área, e o time ali com rebote. Então, assim, era um time muito mais atento. A jogada do segundo gol, por exemplo, é uma jogada que é muito bem trabalhada, né? Que é uma jogada que vem pelo meio e tudo mais, uma recuperação de bola, que sai exatamente ali o segundo gol, né? Que é o gol do Breno Lopes, né? Que o Breno Lopes meio que tomou o gol do Marinho, porque o Marinho ia fazer o gol. E acho até que talvez o Breno Lopes tenha feito certo, porque talvez se ele não colocar a perna ali, o zagueiro pudesse cortar. Acho que o Marinho perdeu uma chance ali de fazer o gol. E o próprio Marinho já fez até um vídeo lá nas redes sociais de Fortaleza
confirmando que realmente que o gol foi do Breno e não dele. E aí, depois do 2-0, significava o que era o jogo. De fato, significava que o Fortaleza era melhor. Talvez o 5-0 não represente o que foi o jogo, mas ele representa os minutos finais do que a gente tinha visto em vários momentos contra o Bucaramanga, por exemplo, e o Fortaleza não traduziu naquele volume em gols, do que a gente tinha visto exatamente contra o Colo-Colo e até em certa parte ali dos minutos finais contra o Retrô. Então, a goleada, ele é mais um passo. Você pode utilizar, é a virada de chave, você pode utilizar que é o momento que o Fortaleza acordou para o campeonato, mas eu diria até que são os passos corretos, né? Porque, como eu tinha citado com você, e aí para fechar essa primeira análise, o Fortaleza deixou para pagar boleto, Fábio, tudo agora. O dia de pagar, o jogo é contra o Colo-Colo. Pagou lá o boleto na terça-feira contra o Colo-Colo. Tem que pagar agora no jogo contra o Juventude. Pagou o boleto e pagou as duas vezes muito bem. Agora vai ter um terceiro boleto, que é o jogo do Bucaramanga, porque vencendo garante a classificação para as oitavas. E depois, daqui a 10 dias, vai ter o duelo contra o Retrô na Copa do Brasil, onde precisa também pagar esse boleto. Porque o Fortaleza, como ele não resolveu algumas coisas anteriores, ele vai ter que resolver isso agora. Então ele conseguiu cumprir bem os seus 2 jogos que tinha que vencer e venceu. Ainda restam mais 2 jogos com o jogo do Vasco ali no meio como bônus para você tentar fazer algo a mais. Mas o mais importante era confirmar essas vitórias. Fortaleza precisava da vitória sobre o Colo-Colo, precisava da vitória contra o Juventude e as 2 vitórias categóricas fazem o Fortaleza agora dar um passo importante nessa recuperação. É isso, né? O Fortaleza que até o jogo contra o Colo-Colo, né? Estava 10 jogos sem vencer. Claro que teve o jogo do WO, mas assim, vencendo dentro de campo nos 90 minutos. Não vencia desde o jogo contra o Fluminense na primeira rodada, né? Aí fez 4-0 no Colo-Colo, fez 5-0 no Juventude. E uma curiosidade que do Fluminense até o jogo do Colo-Colo, o Fortaleza tinha feito 7 gols. E aí nos últimos 2 jogos ele fez 9. Né? Então, de fato, o ataque voltou a funcionar. E o ataque bem mesmo, dividido. Né? Bem dividido, né? Não é um jogador que foi responsável ali por tudo. Não, mas eu digo assim, jogadores do ataque, né? Marinho, sim. Breno Lopes, Davidson, Lucero, né? Assim, Caleb hoje. Tá? O nosso querido Vojvoda tinha um plano, hein? E ele está botando em ação, né? Não plano, não. Eu acho que ele demorou a encontrar esse plano, mas foi muito bom encontrar esse plano. Sabe? Antes tarde do que mais tarde, né, Thiago? Antes tarde do que nunca, tudo bem. E eu até tinha frisado com você também, eu não sei se eu tinha frisado com você aqui, foi numa live que a gente fez falando do Fortaleza, que o quanto antes o Fortaleza pudesse voltar a se encontrar, por mais que, e aí eu tô pegando aqui o melhor do cenário, se o Fortaleza termina essa primeira pausa, Fábio, jogando muito bem, com boa sequência, com bom aproveitamento de pontos, aí o cara vai lamentar assim, mas no melhor momento agora vai ter a pausa para o Mundial. Mas é melhor que aconteça isso. O antes era que é pior, sabe? Não dava para o Fortaleza estar na situação que estava. Praticamente todo jogo se atrapalhando. Todo jogo, às vezes, jogava bem, perdia, às vezes fazia um jogo pavoroso e deixava escapar pontas assim, contra adversários mais em crise ou adversários que jogavam muito mal. Então, assim, é um momento de recuperação. Temos uma ideia de time base. E para isso, agora, certamente, o trabalho vai ter que ser desenvolvido e incrementado, né? Até para quando chegar a janela, também não ficar com essa ideia de tipo, agora tá tudo certinho, não precisamos mais. Não, vai precisar de mais peças a chegar, até porque uma delas já está aí pré-anunciada, né? Que é o Matheus Pereira, que não é o do Cruzeiro, um meia aí que tá chegando do Fortaleza vindo lá do futebol europeu. Bom, e a sequência do Fortaleza é boa, né? Pega o Bucaramanga em casa, aí depois pega o pressionadíssimo Vasco na provável estreia, né, do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Depois tem um Retrô em casa para confirmar a classificação na Copa do Brasil, né? Vai ter que vencer porque empatou na ida. E aí tem jogos, aí sim, acho que esses 3 próximos jogos, Thiago Minhoca, eu acho que vai dar o tom da competitividade do Fortaleza, assim, porque ele vai pegar jogos acessíveis. Claro que ele melhorou, tá fazendo o papel dele, fez 5-0 no Juventude, goleou o Colo-Colo, mas assim, Cruzeiro em casa já é um teste bem diferente dos demais que a gente teve até aqui, né? Desses jogos que ele conseguiu dar essa retomada. Aí tem o Racing fora, tem o Flamengo fora também. Então, o Fortaleza tem essa sequência de 3 jogos para, de fato, consolidar essa virada de chave,
para partir para testes mais difíceis, né? Para a gente ver até que ponto esse time também pode ir. Então, assim, a tabela está bem acessível, né? Para o time ir evoluindo para chegar nos confrontos mais difíceis e dar um passo a mais na sua expectativa da temporada. Eu lembro que eu não falei aqui, então eu vou falar aqui do que eu tinha mencionado logo após o jogo do São Paulo. Porque na cronologia do Fortaleza, quando estava nesses empates fora de casa, antes do jogo do São Paulo, vinham de 3 empates de muita reclamação do torcedor, né? Bucaramanga, Sport e Retrô. E o jogo do Retrô foi na terça. Na quarta é quando veio a notícia da Conmebol, que tinha ganhado o jogo do Colo-Colo, né? Aquele jogo lá no Chile. E aí joga muito bem contra o São Paulo. E eu tinha frisado isso na rádio. O jogo do Colo-Colo, meu amigo, é o jogo para dar a confiança. Porque aí começa o time a acreditar, começa o torcedor a acreditar. Por exemplo, essa goleada... Eu acho que nesse caso, não é nem a confiança, eu acho que é tirar um peso. Assim, é tirar a pressão. A confiança acho que vem mais dentro de campo. Aí veio justamente contra o São Paulo e contra o Colo-Colo. Mas assim, deixou os jogadores mais leves. Eu acho que isso, de fato... Eu tô dizendo, o jogo do Colo-Colo, da terça-feira que passou, se não tivesse sido vitória, Fábio, ou se tivesse até mesmo uma vitória, mas sem jogar muito bem, ainda ia ter desconfiança, tipo, pô, esse time ainda não tá da melhor maneira e tudo mais. Por isso que, ao vencer o Colo-Colo, e da maneira como venceu o Colo-Colo, o Fortaleza passou a colocar na cabeça do torcedor que há uma possibilidade de, tipo... Só que ele já tinha visto esse cenário. Porque quando ele ganhou do Fluminense lá na estreia da Série A, o Fortaleza voltou. E foi o que aconteceu logo depois na sequência. Tomou assim mesmo, uma cacetada na performance. Né? Porque no resultado foi até barato, 3-0. Então, é muito importante o Fortaleza entender, por isso que eu estava dizendo, os boletos que ele deixou para pagar, ele deixou para pagar tudo no dia. Então, o jogo do Bucaramanga é um jogo que precisa vencer também, velho. Como precisava vencer o jogo de hoje, como precisava vencer o Colo-Colo na terça-feira. Então, assim, olha o jogo do Retrô. É Copa do Brasil. Olha o dinheiro que está envolvido desse jogo contra o Retrô. Então, até olhar para essa sequência mais pesada, que envolve Cruzeiro, Racing e Flamengo, ele precisa confirmar esses jogos. Eu nem coloco o jogo do Vasco, muito embora o Vasco está numa crise, e aí o Diniz está chegando aí para tentar melhorar a performance da equipe, até porque também Fortaleza, acho que nunca ganhou jogando lá em São Januário, é isso mesmo, nunca ganhou jogando lá. Isso. Mas os 2 jogos obrigatórios, do Fortaleza é Bucaramanga e Retrô. Porque são 2 classificações. Uma é a classificação para as oitavas, de maneira antecipada, e aí você vai jogar na Argentina contra o Racing sem nenhum tipo de pressão, Fábio. Você joga, tipo assim, vou buscar a primeira colocação. Mas tá lá. Se perder, ok, já tá garantido em segundo. E o jogo do Retrô, se não vencer, vai de novo ter cobrança. Como é que o time deixou escapar para um time da Série C jogando dentro de casa e tudo mais, como quase aconteceu no ano passado. Foi jogo único, né? Que foi nos pênaltis. Então, assim, esses são 2 jogos valiosíssimos. Os outros jogos são plus, né? É o algo a mais. Se puder vencer o Vasco, melhor ainda. Se puder conseguir uma vitória... O do Cruzeiro é um jogo em casa. Aí vai depender muito do contexto do que possa acontecer no próprio jogo contra o Vasco. Porque como está muito embolado... Olha que o Fortaleza estava em 17º, com a vitória, deu um salto aí na tabela. Tudo bem que já teve algumas equipes aí já jogando e podem outras passar também. Mas é isso, tem que ficar alerta. Porque o jogo contra o Vasco, sabe, se acontecer algum tropeço ali, uma derrota e tudo mais, o jogo contra o Cruzeiro, ele já passa a ser um outro tipo de jogo, sabe? Porque, mas volto a falar, os jogos mais importantes que o Fortaleza vai ter é o jogo do Bucaramanga, nessa terça-feira, e o jogo contra o Retrô. Esses são jogos primordiais para o Fortaleza. E aí, para depois, se você consegue o seu objetivo na Libertadores e seu objetivo na Copa do Brasil, a Série A, velho, chega e te dá um gás diferente, sabe? Te dá uma confiança. Pô, vou pegar o Cruzeiro, dá para disputar. Claro, jogando dentro de casa na Arena Castelão, claro que dá para disputar. Né? Vai pegar o Racing, depois vai pegar o Flamengo, adversários extremamente difíceis, mas possivelmente com confiança lá em cima. Isso for confirmado. Agora, basta que aconteça aí um vacilo dessas, né, vou utilizar esse termo, os boletos, se um deles atrasa nesse exato momento, se uma dessas obrigações não é cumprida, aí começa a pressão, e aí já vai para um outro contexto, volta de novo. Então é muito importante Fortaleza, tá? E eu acho que o Fortaleza nesse momento está com esse foco e está pelo menos mostrando no momento certo essa construção. Era muito importante terminar essa primeira parte do campeonato, né, antes da pausa do Mundial, mostrando essa recuperação. E vamos ver se de fato vai confirmar, de fato,
total essa virada de chave. Eu diria até que essa virada total é depois do jogo do Retrô. Aí a gente vai ter a real noção de que o Fortaleza realmente conquistou todos os seus objetivos que precisava. O Fortaleza saiu de 10 jogos sem vencer para 6 sem perder, né? Então já o ponto de vista, né, aí já é mais positivo aí com essas duas vitórias consecutivas. Vamos ler alguns comentários aqui da galera. Vamos lá. Ana Maria está por aqui, o Pablo Daniel, o João Torres. Quem também está por aqui é o Carlos Pinheiro. Ele fala que o Fortaleza fez 1-0 e ficou embaixo naquele futebol de chutão. O Juventude tomou conta. Próximo aos 20 minutos, o Fortaleza acendeu, subiu a marcação e 5 ficou barato. Essa pressão alta matou o Juventude. Tem aquele relaxamento natural do gol cedo, né? Mas aí eu acho que também o Fortaleza voltou ligado depois. Eu concordo com ele com essa questão do chutão. Eu acho que o Fortaleza fez em demasia esse tipo de jogada, né? Mas eu só discordo da parte que ele... Eu esqueci agora qual foi a parte que ele mencionou, se o Márcio puder colocar de novo na tela aí, que ele mencionou que o Juventude tomou conta. O Juventude dominou a posse da bola, sabe assim? O Juventude não chegou a ameaçar... Mas não criou, né? Exato, assim. Porque, assim, às vezes, quando você tem a posse da bola, isso às vezes representa o que é. Tipo, o time tá com a posse da bola e chega no ataque, a defesa a bola tá passando com certo perigo. Havia um risco, porque era 1-0 só, Fábio. 1-0 no futebol não quer dizer nada. E aí é que tá. Eu entendo talvez ele mencionar isso, porque é uma equipe que vinha em crise. O jogo do Bucaramanga. O que foi o jogo do Bucaramanga? Era o Fortaleza ganhando por 1-0, com várias chances com o Pikachu para fazer o 2-0 e sem fazer. Então, tinha esse contexto de uma equipe que poderia, em algum momento, cometer. Mas em nenhum momento a defesa, pelo menos eu não consigo lembrar, teve uma saída do João Ricardo que ele saiu meio estranho ali numa jogada, mas eu não lembro assim, a defesa do Fortaleza tá proporcionando. Foi muito bem, assim, o Mancha, o próprio Kusevich, em alguns momentos, quando chegava no João Ricardo, quando tinha esse recuo, jogar essa bola para frente. Então, é o único ponto que eu acho que o Juventude tomou de conta. Eu até cheguei a frisar isso na rádio. Fortaleza também não pode só ficar deixando o Juventude com a posse da bola. Gasta um pouco mais de tempo. Aí o Fortaleza foi lá e fez, entendeu? Talvez não da maneira como ele estava mencionando, mas ele conseguiu ser inteligente no jogo. Eu só acho que, em alguns momentos, Fortaleza não pode, sendo um time de mais qualidade, nesse caso, como era de hoje, deixar o adversário sempre com a posse da bola. Isso vale para o Bucaramanga na terça-feira, vale também no jogo do Retrô, porque são jogos onde o erro, qualquer vacilo... E assim, perceba, o Juventude ali, quando toma o 3-0, ele meio que larga. Ele larga o jogo. É diferente no jogo contra o Bucaramanga na terça-feira. O Bucaramanga não vai largar o jogo. Você vai abrir 2-0, o Bucaramanga vai tentar buscar empatar esse jogo, vai tentar buscar o resultado. A mesma coisa vai valer para o Retrô. Então, entender os momentos da partida, como eu acho que o Fortaleza entendeu hoje, é bem importante. E claro, depois que foram saindo os gols, aí o Fortaleza foi administrando muito bem o placar. E o banco de reservas também hoje foi bem determinante, né? É isso, a gente vai falar daqui a pouco individualmente, né, de cada atleta. Vamos ler mais alguns comentários. O Rafael Ximenes está por aqui. O Éden Vasconcelos, ele pergunta, o Bragantino era leão, agora é touro? Quando era sem ser Red Bull, acho que era leão, né? Agora virou touro louco. Né? Exatamente. O José Eudes é o leãozão sem medo. O Júlio César fala que o Fortaleza me permitiu ser feliz de novo. RC Neto. O RC Neto. O torcedor estava um bom tempo, não estava feliz, né? E realmente agora. Qual o time que o RC está se referindo? É o Santa Cruz, é isso? Não é possível, né? 100% de todas as... Não, o Santa empatou um jogo. Não tá 100%. Eu não sei quem é o time que está. Deve ser alguém da Série D, né? Só pode. O Náutico Gigante está por aí. Ele diz que o Popote vai cair, obviamente secando o rival. Cruzeiro Recife. Agora me bugou, viu? Cruzeiro Recife falou tricolor Santa. Deve ser um torcedor mineiro que mora em Recife e tem simpatia pelo Santa, né? Imagino que seja isso. Liniane Santos está por aqui também. Acho que foi quando você falou do Tinga, eu acho. Sim. O Tinga... Capitão Coraçãozinho. Não tenho dúvida. Eu considero ele um dos melhores jogadores da era Vojvoda, assim. Um dos principais até. Ricardo Nascimento, ele mandou um superchat aqui, ele falou, depois do Papa Leão, o jogo virou para os nordestinos, é isso. Falta um.
Falta um. Tem um que trocou o Pepa pelo Papa, né? Vamos ver se vai... Cara, a torcida do esporte nesse exato momento tá muito preocupada. Porque, tipo assim, por que a gente não jogou hoje? Porque parece que a missa do homem hoje funcionou, sabe? A bênção que foi dada hoje funcionou. Enfim. Talvez domingo seja o dia do descanso, né? Aí vai ficar ruim para o nosso querido esporte, né? Mas amanhã a gente vai saber. E é o Cruzeiro, né? O adversário. É o Cruzeiro. O Givago tá por aqui, tá feliz com o Vitória, que é a nossa próxima pauta. Enfim, Jorge Pontes. Acho que ele tá confundindo você com o Bruno Formiga, viu? Alguns confundem. Eu não tenho nem como ganhar o dinheiro, e muito menos o poder de argumentação de Bruno Formiga, que ele argumenta muito bem. Nem concordo muito com as coisas que o Formiga fala, assim, algumas coisas, mas ele argumenta muito bem, assim, o ponto de vista dele. E eu não chego nem perto nisso. Minhoca, Formiga ali, eu acho que... Mas se liga que eu adotei... o Thiago Minhoca já era um apelido de infância, né? Alguns amigos que me conheciam me chamavam de Minhoca. E eu adotei profissionalmente o Minhoca por conta do Formiga. Porque ele trabalhava no jornal a qual eu trabalho hoje, né? Na TV O Povo. E aí, na época, era ele, o Fernando Graziani, que hoje trabalha juntamente comigo. E aí eu mandei a mensagem, né? Aí eu lembro que o Graziani até falou assim: Formiga, tem aqui a mensagem do Minhoca, é seu parente e tal, aquela coisa. E aí eu passei a adotar o Thiago Minhoca, e foi assim que acabei entrando no meio da imprensa cearense e hoje aqui também fazendo parte do 45. Muito bem, vamos lá. Vamos para o campinho? Vamos embora. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Fortaleza. Eu lembro que no meio de semana só o Mancuso não recebeu o verdinho, né? Salvo engano. Foi. Vamos ver hoje. Hoje foi 5, hein? Ainda foi mais gols. Olha, já teve cobrança lá no Twitter, que é tipo assim, olha, se os 20, são 11 foi quantos jogadores? Mais 5, né? Se os 16 hoje não forem tudo verde, o cara já tava cobrando dessa maneira, né? E não vão ser todos verdes, e aí vocês vão entender o porquê que nem todos vão ser verdes, e não é nem por uma questão, por exemplo, vou começar agora com o João Ricardo. Não tem como a gente avaliar o João Ricardo no jogo de hoje, gente. Não tem como. O sistema defensivo do Fortaleza não fez o João Ricardo trabalhar hoje. Então, assim, é um razoável para o João Ricardo. Por quê? Porque ele não precisou trabalhar. E é bom, às vezes, quando não precisa o goleiro trabalhar, entendeu? Aliás, ele que está sendo muito importante desde o ano passado, fizeram um levantamento, Fábio, desde 2022, ou seja, desde a época que ele estava no Ceará, ele é o goleiro com mais defesas, sabe assim? Ele tem marcas importantíssimas do João Ricardo. Mas na partida de hoje, ele basicamente teve uma saída de bola ali que eu acho que ele se atrapalhou um pouco, mas também não vou condenar. E do jogo, das bolas que ele trabalhou, todas muito simples, assim, trabalhou bem ali, saiu muito bem, estava atento. As bolas que foram recuadas para ele, e aí é uma questão que o João Ricardo tem uma dificuldade mesmo com os pés, sempre afastou, e é isso mesmo. Eu até já tinha frisado aqui, não estou lembrando qual foi o jogo. Bola para o João Ricardo, já coloca no pé bom dele, porque ele não vai conseguir dar um passe de muita qualidade. Se por acaso ele tiver espaço, beleza, ele trabalha ali a bola com os zagueiros. Mas se não, ele vai chutar essa bola para frente. E é tentar utilizar isso, porque é uma limitação que ele tem. Então, assim, o João Ricardo já vai ganhar um amarelinho aí, né? Então, foi porque não trabalhou, só para deixar claro, né? Não é porque nada negativo com ele, só ok. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga, que foi um setor que o Vojvoda manteve, né? Nada de revezar, Davi Luiz um jogo, mancha outro, não. É Mancha e Kusevich, dupla de zaga consolidada, que inclusive não toma gols há 3 jogos, né? Importante lembrar também. Eu tenho gostado muito porque são 2 zagueiros de ótima estatura, 2 zagueiros do bom jogo aéreo, dá para ver em muitos momentos, e 2 zagueiros, e o Kusevich tem ele tem, digamos, uma limitação a mais com essa bola saindo, né? Não tem muito esse perfil, mas tendo atletas de mais qualidade, o caso do Tinga, do próprio Mancha e do Ávila, com essa característica de passe melhor, faz com que o Kusevich faça o melhor jogo dele possível. O Kusevich é um zagueiro, claramente um zagueiro para evitar possibilidades mais perigosas. Ele tem um tempo de leitura, ele tem uma boa leitura mesmo, acho que essa é a palavra, para entender certos momentos em que precisa cortar. Ele faz o simples muitas vezes, tem bola longa ali, ele já está chutando para a lateral, já está chutando para fora, então ele não inventa. O Kusevich é um zagueiro que não inventa. E eu acho que ele entende exatamente isso. Porque se ele imaginasse que era um zagueiro
E eu vou pegar o caso do Tite, que eu até considero um zagueiro que tem ótima saída de bola. O Tite, às vezes, ele inventa. Às vezes ele quer dominar uma bola. Às vezes ele quer fazer um algo a mais do que ele não precisa. O Kusevich não. É direto. Assim, a bola veio, quicou, ele viu que não está com tempo para dominar, já tira essa bola para fora. Ah, mas pode ser que dê para dominar. Ele não vai arriscar. Então, para mim, o Kusevich fez um bom jogo. É um bem aí para ele, não é o verde mais forte, mas fez uma partida muito boa, né? Conseguiu fazer um jogo muito seguro, assim também como o Mancha. Não acho que também fez uma partida excepcional, nenhum dos dois, até porque também eu acho que boa parte do sistema defensivo ter funcionado foi muito ali por conta de um meio de campo, muitas vezes. Então vai esse verde tanto para o Kusevich como o Mancha, e aí já falando um pouco mais do Mancha, que é um jogador bem estabelecido, tem boa característica de passe, deu para ver até da maneira como ele estava entendendo um pouco a movimentação com o Ávila. Em muitos momentos deu para ver ele conseguindo entender algumas jogadas. Então, para mim, os dois conseguiram ir bem na partida, tendo muitos momentos que eles não conseguiram, pelo menos não consigo enxergar nenhum momento que eles cometeram vacilos assim tão perceptíveis. Se teve, foi coisa muito pontual, nada que atrapalhasse ali o desempenho dos dois. Então, foi uma boa partida, tanto do Kusevich como também do Gustavo Mancha. Bom, dupla de laterais inédita, né? Tinga na direita e Ávila na esquerda. Isso. O Tinga fez uma partida... É uma partida ok, mas eu vou colocar um bom para ele, porque eu acho que em alguns momentos o apoio dele não foi tão bom contra em outros jogos, certo? Eu acho que até, sendo mais honesto com o Tinga, eu vou colocar um razoável para o Tinga. Porque, assim, foi um razoável com alguns momentos bons, mas eu acho que foi uma partida mais para razoável do Tinga, mais um amarelo mesmo para ele, porque eu acho que o apoio do Tinga poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que o que ele estava apresentando nos jogos anteriores, antes de ter tido o entorse, né, que o tirou por um tempo ali dos jogos mais recentes, ele vinha até sendo mais importante. Hoje ele conseguiu ganhar alguns duelos, foi importante algumas jogadas, mas o apoio dele, já que ele tinha essa característica de subir um pouco mais, eu acho que faltou um pouco mais do Tinga, mas no geral não comprometeu, acho que fez uma partida ok, né, mais para ok do que para boa. Diferentemente do Ávila. Esse eu vou destacar de maneira até bem positiva. Eu vou colocar um verde bem mais forte para o Ávila, porque ganhou muitos duelos. É uma característica que eu vejo que o Ávila tem. Já naquela época que ele estava cometendo as suas falhas, nos jogos que ele cometeu as falhas, tanto dos pênaltis como também da expulsão, ele conseguiu cortar muita bola. Ele conseguiu dar ótimos passes. Se eu não estiver enganado, exatamente, o gol do empate contra o Ceará é um lançamento do Ávila. É um lançamento do Ávila da defesa para o lado direito, que vai, se eu não me engano, tem um cruzamento ali. Não estou lembrado se foi esse jogo ou se foi outro, posso estar confundindo. Mas o Ávila ele tem uma característica muito boa. O primeiro tempo dele foi excelente. Assim. No segundo tempo ele caiu um pouco mais de rendimento, mas também o jogo ficou muito mais tranquilo. Mas ele ganhou muitos duelos. Assim. Foi muito bem o jogo dele. Acho que é um jogador que dá para voltar a ter uma confiança, sabe? Ainda temos que ter cuidado, porque o Ávila pode ser um zagueiro meio que, né, para alguns momentos assim, acabar atrapalhando. Mas, queira ou não, essa partida, na minha avaliação, já dá uma possibilidade. Ainda acho que o Pacheco é melhor por ali. Mas, a depender do contexto, um revezamento, até porque o Mancuso também, com a volta do Tinga, pode ir para esse lado esquerdo também, né? Vai depender muito da característica do jogo e do que o Vojvoda pensa. Mas uma boa surpresa essa volta do Ávila aí. Jogou muito bem. Gostei muito do jogo dele. O Ávila jogou bem, mas quando saiu a escalação, a galera ficou meio temerosa, né? Sim. Ainda mais no PV, que o estádio é colado com a torcida, né? Um jogador sem confiança, jogando na lateral, perto do torcedor. Numa posição, tudo bem, que ele também joga ali, mas não é a posição primária dele, né? É curioso. Foi corajoso, né? Assim, o Vojvoda ele botou o dele na reta, né? Foi, mas por isso que eu estava citando nos jogos anteriores, e assim, ele só não estava relacionado nos últimos jogos porque teve esse problema na mão, né? Jogou ainda com proteção ali. Mas ele tem qualidade, cara, o Ávila. O Ávila não é... É por isso que eu estou dizendo, aquela galera que no jogo do Bucaramanga... Não foi arriscado, meu? Tudo bem que deu certo, foi lindo, recuperou, mas não foi... Mas, assim... Era melhor entrar no segundo tempo ali, ganhando... Para mim, sem sentido, por exemplo, é Dylan Borreira aparecer, sabe? Porque esse jogador não ofereceu nada. O cara não sabe nem correr direito, sabe? Tomada de decisão. O Ávila, ele pagou o preço dos erros que ele cometeu em 2 pênaltis e 1 expulsão. Tira esse contexto, claro que teve algumas falhas também no jogo, estou dizendo que foi só esses erros que ele cometeu,
Mas em boa parte dos jogos, e aí do que eu observei, certo? Do que eu observei, eu falei, cara, esse cara tem qualidade. Esse cara tava no Ajax. Esse cara ele é jogador, na verdade, ele joga na Europa. Ele tá emprestado ao Fortaleza. Ele tem qualidade. Agora, é bom lembrar, ele passou mais de um ano sem jogar. É natural que, ao voltar, ele tivesse perdido o ritmo. Eu não sei o que aconteceu agora nessas últimas semanas, que pode ter dado confiança, mas qualidade ele tem. Então, assim, era arriscado? Era arriscado, porque, assim, o Ávila é o tipo de jogador que, se ele cometesse qualquer erro hoje, um pênalti, sabe, uma jogada mais errada ali, uma coisa meio estabanada, o Vojvoda, pra que fazer um negócio desse? Ele tem qualidade. Agora, eu vou achar absurdo se o Vojvoda colocar do nada o Dylan Borreiro. Não, mas foi arriscado. Absurdo não, mas assim, mas foi não, assim, tinha um risco, um leve friozinho na barriga do torcedor quando vê a escalação, né? É porque quando você tem a composição, assim, e aí é que tá. Por que o Vojvoda escolheu o Ávila? Primeiro, porque tinha que poupar o Bruno Pacheco. Segundo, o Mancuso também foi poupado, não tinha condição, e não tinha o Diogo, que tá machucado. Isso. Qual é a peça? É o Ávila, entendeu? Poderia pensar em colocar o Brits jogando por ali? Poderia ser, né? E aquela coisa, se não tivesse ganhado, isso ia ser uma justificativa. Mas se vou pegar o mesmo jogo, tira os gols, certo? 0-0 com a atuação que aconteceu. Para mim, o Ávila teria essa nota. O Ávila jogou muito bem a partida de hoje. Porque em alguns momentos, quando ele conseguia tirar a bola, tava lá o torcedor vibrando. É porque a expectativa foi lá para baixo do Ávila, lá para baixo. E aí, quando apareceu a escalação, Fábio, todo mundo, como aconteceu, né, em outros momentos, com o Romarinho, com o Guilherme. Então, assim, e olha que eu acho que o Ávila é bem, tô falando cada um na sua posição, né? O Guilherme lá no ataque, o Romarinho no ataque e o Ávila como zagueiro. Eu acho que o Ávila é bem mais qualificado. Agora ele precisa entender que em certos momentos não é para dar um carrinho no meio de campo. Para quando estiver dentro da área, não é para cometer os pênaltis bobos que ele cometia. Porque aqui, diferentemente da Europa, aqui os caras vão se jogar, vão se projetar, vão aproveitar um desleixo seu. Tem que ter um cuidado maior. Mas eu acho que a partida dele mostrou que ele é um jogador capaz de ainda continuar lutando, brigar por uma titularidade. Hoje, lembrando, Mancha estabelecido. O Ávila, se for para brigar hoje, seria na esquerda. E a depender do contexto, se o Mancha tiver uma suspensão, hoje, entre Ávila e Tite, eu ainda prefiro o Ávila, por exemplo. Eu prefiro bem mais o Ávila. Muito bem. Liniane Santos fala que hoje ele foi essencialmente um zagueiro argentino, brigou muito, só que dessa vez com maturidade. As outras vezes também, viu, Liniane? Só que ele foi além, né? Porque ele foi bastante exagerado, né? Nos carrinhos, nos pênaltis e tal. Bom, dupla de volantes, Rossetto e Sacha, né? Que assim como a dupla de zaga, me parece outra dupla consolidada, né? Que forma essa base aí inicial do Fortaleza. Na ideia de time, que eu sempre imaginei o Fortaleza, sempre era com esses dois jogadores e talvez o Zé Wellison brigando por essa vaga. Quando eu comecei a ver o Fortaleza ao longo dos jogos, né? Porque quando teve esse auê com o Paul Fernandes, eu até fiz a ressalva, eu lembro que foi do jogo até contra o Cariri, né? Eu falei, vamos ter um pouco de calma, porque o jogo do Cariri não é bem um parâmetro, ele tem muita qualidade. O Paul Fernandes tem muita qualidade, é um jogador muito qualificado. Mas é como ele funciona no time, sabe? É como o Sacha tá lá dentro de campo, meu velho, parece que o Sacha tá dentro de campo, assim, lutando por um prato de comida, cara. É muita entrega, é muita entrega. E que bom que agora realmente o torcedor começou a reconhecer isso. Ainda tem torcedor que não gosta muito do Sacha, tá? Porque tecnicamente ele não é... Mas, pois é, entre o Sacha e o Paul Fernandes, quem entrega mais? Não tô falando de qualidade. Qualidade é óbvio que é o Paul Fernandes. Mas quem funciona mais para a equipe? Quem acaba colaborando mais? Quem dá mais equilíbrio? É ele. O Rossetto, por exemplo, que aí é outro que eu vou colocar amarelinho. Rossetto, para mim, amarelo. Ele não conseguiu fazer um jogo tão importante. Porque como tinha esses 4 homens de trás, e essa saída de 3, o Rossetto muitas vezes ficou sem participar muito da saída de bola, principalmente no primeiro tempo. Então faltou mais de participação direta do Rossetto. Ele deu qualidade em alguns momentos, participou de jogadas ofensivas, conseguiu também chamar algumas faltas que eu achei importante, mas não foi um jogador tão influente assim. Acho que ele poderia ter sido um jogador mais importante ali em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, quando o Fortaleza tentava muito essa bola longa. Eu acho que poucas vezes o Rossetto se colocou ali numa condição de receber mais, para trabalhar, claro, né, com jogadores ali com características mais defensivas, talvez ele tenha ficado mais. Mas o Sacha não. O Sacha, de novo, boa partida do Sacha,
muito bem, apareceu muitas vezes também no ataque, em algumas jogadas interessantes, né? Chegou no ataque. Eu gosto muito da movimentação do Sacha, sabe? É uma pena que ele é limitado tecnicamente, né? Assim, ele não tem. O jogo do Colo-Colo foi ótimo. A bola que ele recebeu, o estádio... Foi curioso até a maneira como o estádio reagiu quando o Sacha recebeu aquela bola na terça-feira, que tipo, caramba, caiu no pé do Sacha. E agora? Aí deu uma tela azul nele, mas conseguiu o escanteio. Mas o Sacha bem, bolinha verde aí para ele, tal qual o Ceviche Mancha. Fez uma boa partida. Claro, né? Não foi tão exigido, mas no geral. E agora, meu amigo, chegar no Pochettino, né? Cara, o Pochettino jogou, mas não foi pouco, não. Jogou uma barbaridade hoje. Ele jogou muito hoje, o Pochettino. Eu acho que a última vez que eu tinha visto ele jogar um nível tão alto assim, e jogou bem mais alto do que o jogo de hoje, foi contra o Boca Juniors, do ano passado. O jogo da Arena Castelão com Fortaleza venceu por 4-2, assim. O Pochettino hoje fez tudo, velho. Tudo. Bateu falta, bateu escanteio. Todos muito bem, só para deixar claro. Aquela bola parada que eu citava, o Pochettino, a bola parada dele hoje foi importantíssima. Em vários momentos a bola parada foi importante, mas não só isso. A dinâmica dele no meio de campo, chute de fora da área, sabe assim, o Pochettino jogou demais hoje. Assim, partidaça. Assim, já vou antecipar, assim, porque vou até logo explicar o porquê que eu vou votar no Pochettino e não no Lucero. Porque o Lucero, dos 5 gols, ele participou de 4, né? Ele deu uma assistência, marcou 2 gols. Poderia ter sido 2 assistências, mas o gol do Breno Lopes acaba contando a assistência do Marinho. Mas o Pochettino jogou muito mais, cara. Muito mais. O Pochettino fez tudo hoje nesse meio de campo. É uma ótima notícia saber disso, porque ainda acho que pode ser que o Fortaleza, nessa carência de um 10, né? Lembrando, o Matheus Pereira que está chegando, que não é o do Cruzeiro, né? Porque pode ser algum torcedor desinformado, ele é mais um Martínez do que propriamente um Pochettino. Ele é muito mais um jogador que joga no meio de campo como segundo volante. Eu confesso que eu não vi muitos jogos dele, vi vídeos, eu vi uma matéria de análise lá do jornal Povo, do Rangel Diniz, que até fala sobre isso, sobre ele. E quando eu olhei a característica, eu falei, cara, não acho que vai ser um jogador que vai estar pegando titularidade no time, não, sabe? Porque ele não parece ser um jogador intenso. E a característica do meio de campo do Vojvoda sempre são jogadores intensos. Martínez, Sacha, Pochettino. O Rossetto não é tão intenso, mas a dinâmica dele é mais rápida. Então, para o Matheus Pereira funcionar, chegando no Fortaleza, ele vai ter que ter uma dinâmica muito rápida com a bola do pé, não pode ser lento demais, para não ser o Luquinhas de 2025, né? Porque, em certo momento, lembra ali algumas características parecidas. E aí, voltando para o Pochettino. O que o Pochettino fez hoje, meu amigo, se o Fortaleza de fato recuperou esse atleta, é muito importante. Assim, pode colocar melhor da partida, jogou demais o Pochettino. Para mim foi sobrando mesmo, assim mesmo, o melhor da partida. Eu já estava achando, só que o Lucero fez mais um gol e tal, eu falei, putz, o Lucero vai me quebrar, porque eu vou ter que tirar do Pochettino o prêmio de melhor jogador. Não, mas o Pochettino jogou muito mesmo, assim. Bola jogada foi o Pochettino. Foi um jogo absurdo dele. E naquele Fortaleza do ano passado, né, o Pochettino era peça importante em vários jogos, né? Eu lembro vitória contra o Flamengo no Maracanã. Ele foi uma sequência. E era sempre essa dobradinha, né? Passe do Pochettino, gol do Lucero. Isso. Lembrou, por isso que eu falei, lembrou 2024. Assim, partidaça mesmo do Pochettino. Vamos ver aí os próximos jogos. Pode ser, viu, que ele apareça como titular de novo aí na terça-feira. Não vou duvidar, não. Voltou bem aí depois da lesão, né? Primeira vez como titular, né? Depois da lesão aí, esse jogo. E entrou bem também no jogo contra o Colo-Colo. Segundo tempo dele, entrou bem ofensivamente. Bom, nas pontas tivemos Marinho e Breno Lopes. O Marinho, no primeiro tempo, ele deu um passe para o Sacha, que o Sacha apareceu como elemento surpresa, ali muito bem. Outras jogadas, ele, assim, olhando o pior Marinho possível, né? Aquele Marinho que força falta, e muitas vezes isso não aconteceu. Eu vou botar um bom jogo do Marinho. Eu acho que ele participou bem do primeiro tempo, deu uma boa bola para o Sacha ali para fazer o segundo gol, que acabou não acontecendo. A bola parada dele não foi tão melhor do que a do Pochettino, claro, mas conseguiu ajudar e teria feito um golaço, né? Ali eu acho que ele pegou muito fraquinho na bola e acabou. Ele teria feito o gol, talvez, né? Mas o Breno Lopes acabou tirando ali o gol dele, que aí é o outro atleta que eu analiso. Acho que o Breno também fez uma partida boa, não foi tão, assim,
importante, como em outros jogos, como recentes que ele vinha sendo bem importante, mas também porque era um jogo, em muitos momentos, que ele tinha ali que ganhar, mas ele no primeiro tempo ele estava bem atento, e 2 vezes ele conseguiu aproveitar a bobeira da defesa do Juventude e ganhar ali umas faltas importantes, teve jogadas que amarelou os jogadores do Juventude, então fez uma boa partida. Lucero vai muito bem também, Lucero também vai muito bem, pode colocar o verde mais forte para ele, importantíssimo isso, e aí é que tá, né? Pode ser uma relação com a chegada do Davidson, para ele ter apresentado o jogo. Acordou, né? 4 gols em 4 jogos. Até mesmo nesse trabalho de bola, porque assim, que ele é um jogador letal, isso eu não tenho dúvida. E aí, parte do problema dele não ser um jogador tão letal das outras vezes é porque o time não criava jogadas para o Lucero. Mas o grande problema do Lucero, comparado ao Davidson, por isso que o Davidson, para mim, é um jogador hoje que ainda é melhor na temporada do que o Lucero. E olha que coisa, né? O Lucero tem 11. O Lucero tem 7 gols a mais do que o segundo jogador com mais gol do Fortaleza. Mesmo numa fase péssima, na temporada, o Lucero está lá com 11 gols. Mas é quando eles precisam sair da área, o trabalhar com a bola. Por exemplo, ele teve 2 finalizações muito mal executadas ali. Uma que foi um passe, acho que foi do Sacha ou foi do Tinga? Não tô lembrado, foi do Pochettino. Pochettino fez a jogada e ele pegou muito mal na bola, uma bola até boa para bater. Mas as 2 jogadas que ele apareceu, um toque na bola. Ele é muito bom nesse sentido. Quando a bola é preparada para ele, como foi o lance do 4º gol, né, que foi a jogada do Kevin, realmente ele consegue ser muito eficiente. Agora, no sair da área é que é o grande problema. O Davidson sabe fazer isso melhor do que ele. O Davidson trabalha bem. Mas no jogo do Colo-Colo, ele tinha colocado uma ótima bola para o Mancuso. Hoje, ele que deu o passe ali para o Marinho, que poderia ter saído do 2º gol. Então, foi o Lucero bem mais influente, né? Ele participou de 4 dos 5 gols. Ele deu assistência para o gol do Pochettino e ainda fez o 4º gol. Então, assim, foi bem importante o jogo dele. Teria sido aqui escolhido melhor, caso não fosse a partida absurda do Pochettino hoje. Muito bem, então titulares avaliados, vamos para os jogadores que entraram, né? Pikachu e Kevin foram os primeiros, Thiago Minhoca. Cara, o Kevin para mim entrou bem, pode colocar tal qual a nota aí do Breno, do Marinho, foi um verde aí, bota um contorno aí, porque senão vai sumir, né? A cor mas acho que dá para ver. Kevin entrou bem na partida, deu uma assistência, deu um chute de fora da área também, que foi até a finalização que gerou o 5º gol, né? O gol do Caleb. O Pikachu também foi outro jogador que... Pikachu, cada vez mais, eu tenho gostado dele, da participação. É até curioso, porque antes eu falava que o Pikachu é um jogador muito mais decisivo do que joga bem. Porque na hora que ele não fazia o gol, vinha sempre a crítica. E, ultimamente, ele não tem feito gols, mas eu acho que ele tem entrado bem nas partidas. Eu acho que cada vez mais o Pikachu tem se tornado um jogador efetivo dentro de campo. Muitas vezes ele está com 59 gols aí na era Voivoda e está muito próximo de atingir a marca por um clube, né, de mais gols. Mas eu gostei da partida dele. Pode colocar também um bem para ele. Foi uma partida boa do Pikachu. Aí depois vieram Paul Fernandes e Martínez, né? Isso. O Paul, vou botar um razoável para ele. Eu acho que ele entrou de maneira ok, assim, com alguns bons momentos. Não dá também para fazer elogios efusivos. Eu acho que o Martínez foi mais efetivo. Não à toa também ele deu a assistência ali do 5º gol. O Martínez, ele é mais dinâmico, e quando ele perde a bola, ele marca melhor do que o Paul Fernandes. Então, vou colocar também um bem pro Emma Martínez, que entrou bem. E Caleb, que aí eu acho que é esse capítulo à parte para a gente fechar os jogadores. Quando eu olhei a troca ali, a última troca, eu falei, por que vai dar mais uma chance pro Caleb? Quando, na verdade, o Priol poderia ter essa oportunidade hoje, sabe? O Priol poderia ganhar. Já tá uma goleada, já tá tudo bem, então por que não fazer isso? Ele decidiu colocar o Caleb. Discordei da escolha do Voivoda, por um motivo. Pode ser que o Caleb retome? Pode ser que o Caleb retome. Para ter noção, Fábio, a última vez que o Caleb participou de um gol, foi com um gol, certo? Porque desse último gol para cá, nenhuma assistência ele deu. 31 de janeiro de 2024. 31 de janeiro de 2024. Mais de 15 meses o Caleb não participava de um gol do Fortaleza. Claro que, ponderando o ano passado, o Caleb teve várias lesões, muita gente achava que, enfim, não dava mais para confiar, e depois que ele começou a ter uma sequência, começou a ter realmente, não apresentou mais problema de lesão, e quando ele faz o gol, a maneira como ele celebra ali, chorando e tudo mais, é por tudo que ele deve ter
esperado por esse momento, porque ele é um jogador de qualidade. Mas o Caleb está devendo e muito nessa temporada. Então não é por conta desse gol que eu vou colocar um bem para ele, muito por conta do simbolismo, do gol que ele precisava e tudo mais, mas ele vai ter que apresentar o futebol ainda muito melhor. Então eu espero que o Vojvoda, nesse exato momento, não olhe para o Caleb e vai dizer, pronto, o Caleb agora está de volta. Não, o Caleb fez um gol que para ele é muito importante. Para ele como atleta, ele como jogador, como pessoa, sabe? Ele talvez tivesse cobrado. Ele, com certeza, deve ver a repercussão de muita gente o criticando. Ele foi vaiado em alguns jogos. Então é importante entender que esse gol é importante para ele, mas a gente está falando do futebol. Aquilo que eu estava citando lá anteriormente sobre o Fortaleza. O futebol do Caleb em 2025, ele não é suficiente ainda. Acho até que se ele se recuperar, beleza, volta naturalmente e assume ali a posição dele. Mas eu quero ver mais futebol do Caleb até a pausa do Mundial. Ainda acho que o Priol, para mim, deveria estar tendo mais preferência. Mas se o Caleb apresentar boa parte do futebol dele, em boa parte das partidas até agora de 2025, na minha avaliação, meio do ano é tentar uma negociação de um empréstimo, de uma venda, porque ele é jovem ainda. E é um jogador de qualidade. Mas, infelizmente, no Fortaleza atual, ele não teve funcionado. Vai ganhar aí o bem para ele, exatamente pelo gol e pela maneira como também celebrou. Foi bem bonita também, né? Ele desabafando ali. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Quase todos os jogadores com verdinho, né? Ficaram com razoável. João Ricardo, que é aquele amarelo bom, né? Para goleiro, que o goleiro não trabalhou. Tinga também razoável. Rosseto e Paul Fernandes também aí com amarelo. De resto, todo mundo com os 2 verdes, né? Aqui da nossa avaliação. Verde também para Juan Pablo, né, Thiago Minhoca? E o verde mais forte. O Vojvoda, de fato, encontrou uma base de time. Eu gostei da escolha do Ávila, porque assim, eu só desconfiei que ele não pudesse utilizar o Ávila dentro de casa, por conta do contexto do torcedor. Mas eu acho que a escolha de apostar no Ávila, para mim, foi bem acertada. Pochettino, ele voltou a dar essa titularidade para o Pochettino e conseguiu entregar muito bem. E o esquema muito bem estabelecido. Fortaleza pouco foi. As trocas, para mim, hoje não foram demoradas, apesar até dele ter colocado até um tempo, até um pouco mais além ali. Mas quando o time veio com as trocas, melhorou mais ainda. Martins, Kevin, Pikachu, né, o próprio Caleb ali na reta final. Então, eu acho que foi o momento ideal, né, para o Vojvoda reencontrar o equilíbrio da equipe dentro de campo. Então, vendo boa fase, agora ter o foco no jogo contra o Bucaramanga. Esse resultado positivo na terça-feira vai garantir, né, caso confirme, o Fortaleza nas oitavas da Libertadores pela segunda vez, né, disputando a fase de grupos, né, já que disputou 3 vezes no total. Total Libertadores. Uhum. Bom, duelo decisivo aí, né, no próximo meio de semana, terça-feira, né, contra o Bucaramanga em casa, manter aí o bom desempenho e, claro, o bom resultado que conseguiu aí nas últimas 2 partidas e depois, pelo Campeonato Brasileiro, né, vai visitar o pressionado Vasco lá em São Januário, que o jogo que deverá ser, né, o primeiro jogo do Fernando Diniz comandando o Vasco na Série A, né, tem Copa Sul-Americana antes, né, talvez ele estreie no meio de semana também, mas no Brasileirão vai ser contra o Fortaleza, né? Um adversário que o Fortaleza geralmente não se dá bem, né, em São Januário, mas o bom momento de quebrar tabu é agora, né, Thiago Minhoca? Porque o Vasco os próximos só 3 jogos. Penas. Os próximos 3 jogos tem um tabu aí. É porque, na verdade, o Bucaramanga só pegou uma vez e não ganhou, né? O Retrô pegou 2 vezes, também não ganhou nenhuma vez. E o Vasco, fora de casa, nunca ganhou lá. Mas é isso, eu acho que é tentar aproveitar, principalmente esse... como eu falei, para mim os 2 jogos importantes é exatamente o jogo do Bucaramanga e o jogo do... Eu diria até mais o do Retrô. O do Bucaramanga, eu estava falando com você aqui na terça-feira, né? Um empate, por exemplo, meio que encaminha, porque teria que acontecer uma combinação muito maluca na última rodada para tirar essa possibilidade do Fortaleza ficar de fora, né, das oitavas. Mas é isso, tem time suficiente para ganhar do Bucaramanga e aí tá, tem que apresentar um bom futebol do que apresentou nesses últimos 3 jogos. Nada muito bem. Vilar. Daqui a pouco o Vilar chega por aqui, né? Ele falou que ia comprar umas Kaiser. Não sei se ele tá bebendo, né? Então vamos aguardar aqui o Vilar para falar da vitória do Vitória. Antes aqui alguns comentários. O Davi LM fala
aquilo que a gente também já falou por aqui no início, né? Vitória do Leão do Pici, do Leão da Barra, do Leão Caipira. Falta só o nosso querido Leão da Ilha, né? Vencer. Deixa eu ver quanto é o jogo do Avaí hoje, né? Não, empatou 0x0 com o Atlético Goianiense. 0x0. Quem ganhou foi o Goiás. Isso. Ou seja, então por enquanto é só Leão da Série A. O Papa também não vai ficar também, certo? Ele tem... O tempo dele também não é assim para a Série B ele ajudar todos da Série B, né? Assim, série A ele até dá uma acompanhada, Brasileirão e tal, mas Série B aí seria um pouco demais, né? Pro nosso querido Leão 14. José Eudes fala, Papa Lion. O Neto Baiano fala, amanhã eu vou levar Sal Grosso para a ilha, que zica. Agora o Sport entrou numa pressão, né? Porque todo Leão ganhou, só falta ele não ganhar. Aí, estreia de treinador. Mas fato é que, carinha, que o Cruzeiro jogou muito bem contra o Flamengo, né? Então, será um jogo complicadíssimo, né? Com Papa ou sem Papa, vai ser um jogo muito difícil para o Sport, mas é aquilo, né? Estreia de treinador, os caras ficam animados, correm mais, né? Vamos ver se, pelo menos esse efeito anímico aí, o Sport vai ter contra o Cruzeiro. Mas, por outro lado, o Cruzeiro ainda não venceu fora de casa, né? Tem esse detalhe. Não. O Cruzeiro tá 100% como mandante, mas fora ele não apresenta o mesmo desempenho. Então, importante esse ponto aí. Galera do Vitória já tá chegando por aqui, né? Daqui a pouco o Vitor Vilar também aparece aqui na tela, Thiago Minhoca. Oi. Até para falar um pouco sobre a pontuação do Fortaleza, né? Que agora com essa vitória foi a 10 pontos em 8 rodadas, não é isso? A média aí e aí olhando pela a primeira meta, né, do Fortaleza, que é a permanência, é tentar fazer aí a cada 6 jogos 7 pontos. E nesse exato momento, o Fortaleza pode perder ainda mais algumas colocações, a depender, mas alguns resultados até já foram bons, né? Por exemplo, o fato do Vasco não ter ganhado, enfim, tiveram alguns resultados aí que também ajudaram o Fortaleza, mas eu costumo falar muito, até porque está tão embolado ali no meio, né? É uma diferença tão pequena ali de equipes que estão ali praticamente na zona de perto da Libertadores, como é o caso do Ceará, por exemplo, está com 11 pontos, para equipes que estão na zona de rebaixamento, que essa vitória hoje ela é bem importante para um contexto de não deixar de desperdiçar jogos onde são os obrigatórios. Esse é um jogo obrigatório, né? Quando pegar o Mirassol dentro de casa, obrigatório. O Fortaleza empatou com o Mirassol fora de casa. Então é muito importante você conseguir obter esses resultados obrigatórios. Porque vai ter jogo difícil. E às vezes vai ter um jogo muito difícil que você vai ganhar, vai ter um jogo fácil que você vai deixar escapar ponto. Então, conseguir seus 10 pontos até aqui é aquela coisa. O Fortaleza está tentando equalizar aquilo. Eu diria até que equalizou nesse momento, né? Fazer 10 pontos em 8 partidas equalizou. Se quiser um campeonato com mais margem de segurança, aí vai ter que tentar arrancar ponto contra o Vasco fora de casa. Eu diria até que um ponto, é porque o Fortaleza tem muitos empates, né? O ideal seria uma vitória mesmo. Mas, se não puder vencer, tenta pelo menos um empate e aí tentar confirmar contra o Cruzeiro. Porque é isso, dos jogos que vai ter fora de casa, são 2 jogos chatos, né? No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. E o jogo do Cruzeiro aqui, que é o Cruzeiro, como você estava citando, o Cruzeiro é um adversário que fora de casa não é tão forte assim, mas como vai focar agora só na Série A, né? Na Copa do Brasil, o Cruzeiro, depois lá caiu na Sul-Americana, pode ser um jogo difícil também. Então, importante o Fortaleza entender que esse resultado é um dos resultados obrigatórios e a partir de agora vai começar a ter resultados de confronto direto, como é o Vasco, pelo menos por enquanto. Aí a depender do contexto, como foi ano passado, né? O jogo do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro aqui foi um empate do Fortaleza, que quase perdeu, aliás, e ganhou lá. Quando jogou, foi nem em Minas o jogo, né? Foi no Espírito Santo. O Fortaleza está nesse momento na meiuca, né? 9ª colocação, tá a 3 da zona, tá a 2 do G6, deve terminar a rodada aí a 3, talvez, né? A 3 pontos do G6, a 3 da zona, então ele tá ali justamente... tá tudo muito embolado também, né? Tem esse detalhe, então... Isso. É por isso que eu acho que olhar a colocação nesse momento não é muito coerente, né? Porque a colocação, na verdade, ela pode te enganar. Na verdade, seria bom mesmo olhar para a pontuação. 10 pontos de 8 partidas, tá ok, tá bom. Mas se quiser realmente ter uma folga a mais, vai ter que somar mais pontos,
tentar terminar pelo menos essa primeira parte, né? Tem o jogo lá contra o Santos, tem mais aí 12 pontos em disputa, tentar somar mais 6 pontos, pelo menos mais 6 pontos, tentar terminar essa primeira parte pelo menos com 16. Se puder fazer algo a mais, melhor ainda. Muito bem, então passado a régua aí no Fortaleza, valeu Thiago Minhoca.